O caso de hoje começa com o seguinte: por falar tudo o que pensa e às vezes não medir as palavras, o Pablo Marçal pode se ferrar muito na justiça com decisões favoráveis a outros candidatos, como por exemplo Guilherme Boulos. Porém, dessa vez, o Boulos se lascou muito em briga com o Pablo Marçal. Além disso, o Pablo disparou em nova pesquisa e vocês vão ver a desculpa que o nosso capacho favorito passou ao tentar enxergar a pesquisa com bons olhos, por mais que os resultados foram péssimos para o Guilherme Boulos. Tudo começa com o seguinte: há 2 dias atrás, a Justiça Eleitoral havia determinado que o Pablo Marçal publicasse vídeos com direito de resposta ao Guilherme Boulos, ou seja, o Pablo teria que publicar vídeos do Boulos se defendendo de acusações como, por exemplo, de que vez ou outra o Boulos costuma dar um tiro no frango. O engraçado é que o vídeo que o Pablo teria que veicular em suas redes sociais saiu na imprensa antes mesmo desse vídeo ser publicado nas redes sociais do Pablo. O problema é que a justiça acabou de suspender o direito de resposta que foi concedido ao Boulos. Pra vocês meio que entenderem o que aconteceu, é como se tivesse saído um gol pro Boulos, e aí o Boulos foi, comemorou muito, zoou os amigos no WhatsApp, e aí o VAR veio e anulou. E pra piorar, a equipe do Boulos já tinha vazado o vídeo que até então o Marçal estava sendo obrigado a publicar. Vamos ver esse vídeo que não vai, até o momento, ser publicado nas redes sociais do Marçal, mas o Boulos publicou como se fosse. Olha aqui, ó, a notícia no Estadão. A Justiça Eleitoral determinou que o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, publique vídeos com direito de resposta a Guilherme Boulos em suas redes sociais. Desde o debate na TV Band, Marçal insinua que Boulos é usuário de drogas sem apresentar qualquer prova, o que motivou ações eleitorais. Veja um dos vídeos que Marçal terá que publicar. Quando as redes Marçal, take 1. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, tô aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Tô aqui porque a justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras. Voltou atrás. Pelos seus atos irresponsáveis. Imagina uma coisa. Você ser pai de 2 filhas adolescentes. Nossa, e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegarem em casa chorando. Será que é mentira mesmo, gente? Será que... Porque eu vou falar pra vocês assim, é uma acusação muito aleatória. É muito aleatório o cara chegar no outro e falar assim: mano, você dá tiro no frango de vez em quando. Eu vou provar que você dá tiro no frango. É muito aleatório pra ele fazer uma acusação dessa, sabe? Mas vai, ó. Porque falaram isso na escola delas. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei pros meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os... Tá, cometer crime, né? Não vi ainda uma atitude do Pablo que pode ser considerada um crime e não uma liberdade de expressão. Até porque ele não acusou o Boulos de ter cometido crime nenhum. Ou dar um tiro no frango é um crime. É um crime? Eu não tô sabendo. Mas vamos ver. Os outros de maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé. Uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, será, a minha história e a minha família. Será que é tão absurdo assim? A democracia tem espaço para todas as opiniões. É assim que tem que ser. Mas não para quem espalha mentiras e agride os outros porque não... Ó, já vimos anteriormente que o Boulos costuma falar que o Pablo tá mentindo, sendo que não tá. Não tô falando nesse caso específico, tô falando de outras atitudes que o Boulos falou que era mentira, como, por exemplo, quando o Pablo acusou o Boulos de ter sido preso 3 vezes, o Boulos falou: você é um mentiroso, sendo que não era mentira. Tanto que mostramos nos vídeos aí passados o Boulos sendo preso, entendeu? Então não era mentira, mas o Boulos vai e fala que o cara é mentiroso, que tá espalhando mentiras. Outro ponto também. Não que o acusado deva provar que é inocente, né? Até porque a acusação que tem que mostrar a prova. E o Pablo falou que vai mostrar ainda algum material que prove que o Boulos é um dos maiores, né, da política brasileira. Mas custava o Boulos fazer um exame toxicológico só pra acabar de vez com esse argumento do Pablo Marçal.
Acabava. Ah, aqui meu exame aqui. Aonde que tá que eu uso essas coisas aí? Pronto, acabou. Não que o Boulos fosse obrigado a fazer isso, mas ele já ia acabar com um argumento do Pablo Marçal que estava sendo utilizado até hoje. E estão fazendo o Boulos de chacota. Será que eu tô errado de achar que, pô, tá me acusando de quê? Isso aí? Olha aqui meu exame aqui, ó. Acabou. Provou. Entendeu? Acho que vocês entenderam, mas vamos seguindo aqui. Não tem propostas. Tolerância zero com as fake news. Nenhuma mentira vai ficar sem resposta. E se você quer evitar fake news e saber a verdade sobre mim, vai lá e segue minhas redes sociais. Nossa, pediu até pra divulgar as redes sociais dele. É válido destacar que o nosso capacho favorito, Clayson, que pra quem não sabe aqui rapidamente, é o maior lambedor das bolas do Felipe Neto, publicou um vídeo revelando quase que de forma inédita esse vídeo que a gente acabou de mostrar do Boulos, que era pra ser publicado nas redes sociais do Pablo, mas até esse presente momento não vai mais. Além disso, vejam que o nosso capacho favorito falou sobre o Pablo Marçal e essa briga com o Guilherme Boulos. Vamos dar uma olhadinha junto aqui. Uma pessoa vai lá, atribui um crime ao outro, começa a falar absurdos a respeito do outro, e ele não coloca nenhuma prova, e está claro... Tá, qual o crime, né? Qual o crime? Não tô entendendo. Claro, mais do que claro... Será que eu sou um burro? Agora eu tô parando pra pensar. Cheirar cocaína é um crime? Que isso é mentira, e ele usa isso para que... Ferir a reputação, sim. Ainda mais se o Pablo Marçal não tem prova. O problema é que ele tá falando que tem prova e que ele vai divulgar no momento certo. Ele tá esperando. O cara é esperto. Imagina o Pablo Marçal divulgando uma prova crucial no debate da Globo. Imagina isso, rapaziada. Ele tem um esquema lá, ele tem o planejamento dele, sabe? Ele tá esperando na hora certa. Então, eu tô achando que ele vai deixar pra divulgar uma prova irrefutável no debate da Globo. Eu tô achando isso. Vamos aguardar pra gente descobrir, entendeu? Porque uma acusação dessa não se faz, sabe? Do completo aleatório, sabe? Do nada. Não se tira uma acusação dessa do abismo. Pô, vamos lá. O que a gente vai chamar o Guilherme Boulos? Ah, vamos falar que ele cheira cocaína. Tá, mas cadê a prova? Não tem, vamos só falar. Não existe. O Pablo Marçal deve ter alguma coisa que indique isso. Vamos aguardar pra gente descobrir. As pessoas possam fazer vídeos atacando nas redes sociais sem o menor critério. Ele usa isso para mover as redes sociais, para criar essa situação nas redes sociais. Ó, aqui é a versão dele. Eu acho que o Pablo vai... Mano, o Pablo não vai ser burro de fazer uma acusação dessa sem ter prova. Eu acho que o Pablo vai mostrar na hora certa. Já ele tá falando que o Pablo tirou do absoluto nada e só espalhou pro pessoal começar a chamar o Guilherme Boulos de aspirador de pó, essas coisas. E isso, sabe? Gerar... bagunça, gerar rebuliço. Gente, isso é coisa de bandido. Ó. A gente precisa entender isso o mais rápido possível. Isso é coisa de gente vagabunda. Tudo bem, ele conhece as redes, sabe como funcionam as redes, mas você utilizar redes sociais para essa finalidade, para você se passar como um vagabundo, como um canalha, um criminoso. Olha, nós colocamos no vídeo de ontem esse pedido do Ministério Público Eleitoral falando a respeito do pedido de suspensão da candidatura do Pablo Marçal e de, inclusive, uma punição de 8 anos fora da política. Detalhe, isso daqui também já foi negado, tá? Foi negado, como vocês podem observar aí na matéria que tá aparecendo na tela, foi negado. E ele já tá falando aqui, tipo... E é engraçado que esse pessoal, ele fala com um ar, sabe, de... Tipo assim, aí, ó, a justiça tá mostrando que a gente tá certo. Só que aí o problema acontece quando a justiça vai e volta atrás. Ou, por exemplo, o Ministério Público pede a suspensão da candidatura do Pablo. Aí o tribunal lá da eleitoral vai e nega o pedido de suspensão. Ou seja, o Pablo continuou com a sua candidatura, tá lá. E aqui, gente, eu quero trazer uma coisa pra vocês. Existe um outro ponto nessa história, que é o Marçal confessando um crime. Ele paga para que as pessoas possam fazer esses cortes e divulgar esses vídeos. Olha só. Me assustou. Eu tava lá pagando, eu pago, sei lá, 200 pau toda semana e vai aumentando pelas visualizações. Então tem a galerinha que entra, eu tenho lá, se vocês quiserem. Você impulsiona isso? Não é que eu impulsiono, eu ensino os caras a cortar. Tá aí, ó, põe aí nos stories. Quem estiver assistindo, vai nos stories pra marcar um, você pode fazer 10 mil por mês, 20. Tem moleque fazer 400 mil com os meus cortes, tem, cara. Você conseguiu entender qual que é a estratégia? Diz, agora falar doideira, meu irmão. O pessoal corta e pau, né? Cara, não é possível que ele não vai falar que o Pablo Marçal fazia isso antes mesmo dele pensar em se candidatar pra prefeitura. Ele fazia isso só pra aumentar ali a popularidade dele.
Sabe? Ele não é que ele utilizou agora nas eleições, ele decidiu pagar as pessoas pra replicar o conteúdo dele. Não. Ele já fazia isso daqui antes das eleições, antes de se colocar como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Esse daqui é um detalhe muito importante, porque não é algo que ele inventou para as eleições. E esse tipo de doideira, ele tá observando apenas ele, é ele. Quando teve esse debate, que tava todos os candidatos lá, durante a fala dos candidatos, ele estava prestando atenção no que estava sendo dito ali. Ele virou de costas em um dado momento e começou a conversar com o pessoal lá das redes dele durante o debate, no meio da fala de outros candidatos. Ele virou de costas, começou a conversar com a entourage dele, né? Com aquele pessoal que acompanha ele ali, para ele ver como que tava para fazer postagem no Instagram, para fazer story durante o debate, no meio da fala de outros candidatos. Se ele não atrapalhou a fala dos outros candidatos, o problema é dele. Assim, particularmente, eu tô achando o Pablo Marçal péssimo nos debates, sabe? Tirando alguns pontinhos ou outro ali que ele manda bem, mas, assim, na maioria dos casos, péssimo. Inclusive, nesse último debate aí, em que ele não respondeu as perguntas da Tabata Amaral, também achei feio, sabe? Eu vou responder essa pergunta aí nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Achei feio. Tudo bem que é uma estratégia dele, eu achei feio. E eu acredito que o público gostaria de ver o Pablo Marçal amassando a Tabata. E aí ele sabe também que ele não tem competência pra isso, por mais que supostamente ele esteja defendendo as coisas certas, ele não tem o conhecimento político que a Tabata tem. Isso aqui é inegável também, né, gente? Todo mundo aqui sabe. Então, essa foi uma estratégia que ele utilizou. Pra mim, uma péssima estratégia. Mas cada um tá jogando com o que pode, entendeu? E é mais revoltante ainda ver a quantidade de pessoas que defendem esse tipo de vagabundagem. Se você defende, você é tão vagabundo, tão canalha como um sujeito desse. E aí, pra variar, a gente tem políticos que estão defendendo claramente. Dentre eles, aquele político, senador, que tentou tirar esse canal do ar. Que eu tive que contratar os melhores advogados de internet do Brasil pra poder voltar o canal, porque ele tirou o canal do ar. E ele tá aí defendendo o Pablo Marçal. É claro que você sabe quem é, esse senador Cleitinho, um dos piores da história do Brasil. O senador Cleitinho de Minas Gerais. O sistema não é brincadeira. E eu, como cidadão e como político, eu não posso ver uma situação dessa de injustiça e ficar calado. Eu espero que todos vocês se levantem para apoiar o Pablo Marçal. Agora é o seguinte, vamos para as pesquisas. O Pablo disparou na última divulgação e o que o Clayson tentou fazer para contornar essa situação complicada que o Boulos vive, que, não é boa a situação do Boulos. E aí foi engraçado a atitude que o Clayson tomou, que pra quem não sabe basicamente quem é o Clayson ele é famoso por tentar defender esquerdistas a todo custo. Um exemplo que eu posso dar pra vocês é no debate em que o Mamãe Falei enfrentou o Álvaro do Meteoro Brasil. A pessoa pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de direita, pode odiar o MBL, mas ela sabe que o Arthur Duval amassou o Álvaro, não tem essa. O Álvaro foi humilhado no debate. Mas o Clayson, rapaziada, ele simplesmente publicou um vídeo intitulado como Álvaro, do canal Meteoro Brasil, macetou o Mamãe Falei em debate ao vivo. E o pior é que eu falei assim, não, peraí, isso daqui é piada, é um clickbait ali para as pessoas clicarem e assistir o vídeo e ver a real opinião do Clayson. Mas não, gente. Se você for lá e assistir esse vídeo, o Clayson realmente acha que o Mamãe Falei foi macetado pelo Álvaro. Só que aí, vamos lá. Nem os inscritos do Clayson conseguiram defender ele dessa vez não, tá? Mas é o seguinte, aí agora vocês já conhecem quem é o Clayson, tá? As novas pesquisas foram divulgadas. O Pablo apresentou um ótimo resultado, é um excelente resultado pra ele. E o Boulos continua em queda livre. Agora, eu quero mostrar pra vocês como que foi a avaliação feita pelo capacho do Felipe Neto. Então, venham se divertir comigo. Vou trazer agora para você detalhes sobre essa pesquisa que acabou de sair da Atlas, falando a respeito da Prefeitura de São Paulo, do crescimento do Pablo Marçal e também sobre alguns pontos que eu considero importantes sobre o pensamento do paulistano, como que ele está pensando a cidade, que vale a pena a gente refletir aqui, porque afinal de contas a gente está falando de muita gente disposta a votar em um bandido, a votar em um sujeito que é completamente complicado em uma série de questões. Vou trazer para você essa pesquisa. Cara, essa frase do Boulos, principalmente esse final, que é esse sujeito que é complicado em diversas questões, não se encaixa com o Boulos? Não é possível. Gente, porque assim, o Clayson, ele apoia o Boulos. Você pode ter a maior certeza dessa vida.
Você perguntar pra ele, não sei se ele é de São Paulo, provavelmente é, em quem ele vai votar, vai ser no Boulos. Vai ser no Boulos, entendeu? E é assim, essa frase aí que ele falou sobre o Pablo Marçal não se encaixa com o Boulos? Não é possível. Não é possível. E aqui tem uma questão dos resultados da pesquisa que eu considero o mais importante, né? Boulos segue à frente nas intenções de voto, com 28%, Nunes em 21% e agora... Tá, Boulos com 28%. Aí eu falei que o resultado do Boulos é ruim porque, tipo assim, desde sempre ele tá em primeiro nas pesquisas, só que o problema é que não basta estar em primeiro. Tem que manter pelo menos uma média ali que tá em primeiro, sabe? Uma média assim, sei lá, mantendo ali a pontuação. Mas se ele tá em primeiro ali, disparado, e com o passar das pesquisas ele vai diminuindo, por mais que ele continue em primeiro, o resultado é ruim. Porque a pesquisa tá mostrando que o candidato tá em queda. Então não tem como você olhar uma pesquisa dessa e falar que é algo bom. Então aqui, ó, Boulos com 28%, vamos lá. Agora, Pablo Marçal, ele chega à terceira posição com 16,3%. Excelente resultado. Depois, Tabata Amaral, Datena e a Marina Helena. A gente tem que levar em consideração aqui alguns pontos, e também temos, né, os candidatos do... Cara, coitada da minha Marina Helena ali, pelo amor de Deus, gente. Vamos voltar no 30 aí, pelo menos no primeiro turno, gente, pelo amor de Deus. PSTU, e o P e o PCO. Mas aqui, mais adiante, a gente tem os votos válidos, que aí a gente tem uma diferença até maior, né, entre os candidatos. Mas aqui nós temos o ponto que eu considero... Presta atenção nessas partes aqui, ó. Ó, olha o que eu tô te falando, ó. Na primeira pesquisa, o Boulos 37%, abaixou 36%, 33%, agora o Boulos tá com 28,5%. Agora a gente olha o Pablo ali, que é o roxo ali, o rosa, ele começou com 10% e agora ele tá com 16,3%. Ou seja, um resultado excelente pro Pablo Marçal, que não tem a mesma estrutura de campanha do Guilherme Boulos, e um resultado péssimo pro Boulos. Olha aqui, ele tá em queda livre, pô. É quase 10% a menos de intenção de voto. E aí a gente olha o Nunes ali, pô, vamos considerar ali um resultado mediano, porque por mais que ele tenha crescido do 21 pro 25, ele acabou reduzindo pro 21,8, mas ele ainda continua com um número maior do que no início das pesquisas, entendeu? Então é essa a avaliação que eu faço. Era o mais importante deles, tá? Aqui realmente é um ponto importante. Se fossem os candidatos em quem você votaria nas próximas eleições. E aqui, nesse gráfico, a gente tem embaixo aqui maio, junho, né? E agosto, até aqui no final. A gente percebe que o Boulos, ele cai, né? De 37, ele vem caindo. A gente percebe que, mesmo subindo um pouco, nós temos também caindo o Nunes. E a gente percebe essa subida do Pablo Marçal. Ele que, em alguns momentos, ele estava aqui na frente de todos, né? Não é algo tão, assim, substancial, porque ele já estava à frente. E aqui ele se coloca realmente à frente de Tabata Amaral, Datena e outros. E aqui já começa uma reflexão importante. Todos eles, a gente observa aqui, todos os que estão aqui abaixo ganharam votos, não foi só o Pablo Marçal, né? Com exceção do Datena, que manteve, a gente tem todos ganhando votos. Olha a análise desse cara. Gente, olha a análise desse cara. Todos aqui ganharam votos. Aí a gente olha a Tabata Amaral, que foi de 10% para 12%. Aí o Marçal ganhou voto também, né? Com exceção do Outros ali, que provavelmente é porque tava o Kim Kataguiri ali na disputa. E aí o Kim saiu, e aí o Outros desabou. Mas o Datena, ele também ganhou voto no final das contas, porque ele começou com 8%, foi para 6%, subiu para 9% e agora tá com 9,5%. Então, ele ganhou. Mas aí o que o cara fala? Votos, não foi só o Pablo Marçal, né? Com exceção do Datena. Com exceção do Datena. Não, porra. O Datena também ganhou voto, caralho. E manteve, a gente tem todos ganhando votos aqui. Então, a gente tem que levar em consideração que manteve, entendeu? É que ele tá falando do 9, manteve o 9 ali. Mas não. Se a gente analisar ali toda a pesquisa, sabe? E os dois principais perdem votos. Porque, tipo assim, ó, vou dar um exemplo pra vocês claro aqui, porque você pode estar defendendo o Clayson aqui. A Tabata foi do 11% pro 12%. E ele falou que a Tabata ganhou, tá na lista do que ganhou. O Datena foi do 9% pro 9,5%. Então, tipo assim, 1% a pessoa ganhou realmente voto. 0,5% já não conta? Já não conta que a pessoa ganhou voto? Pablo Marçal é o que mais ganha votos, mas a gente tem essa situação que é importante a gente refletir aqui. Eu quero trazer alguns pontos também da pesquisa, que estão aqui sendo levantados, em um eventual segundo turno em quem você votaria. E aí, a gente tem esses cenários, né, de segundo turno, em que, nesse caso aqui específico, né, nós temos o Ricardo Nunes ganhando no segundo turno, e nós temos um problema... A sua tristeza, né, ô Clayson? No segundo turno com o Guilherme Boulos. Mas o Guilherme Boulos ganha do Pablo Marçal no segundo turno, né? Isso é importante a gente também colocar aqui. Cara, ó, vou te falar.
eu duvido muito. Eu duvido muito o Boulos ganhar do Marçal. Por mais que eu entenda que muita gente também não gosta do Marçal, muita gente não gosta do Boulos, mas sabe, o sentimento que eu tenho, pelo menos, é de tipo assim, que o Boulos vai colocar a cidade em dívida. É esse o meu sentimento. Sabe? Que o São Paulo pode, sei lá, mano, chegar no fundo do poço, um negócio assim, sendo que a gente vê que a cidade tem o caixa saudável, sabe? O caixa da cidade de São Paulo é considerado saudável. Agora imagine o Boulos, que tem um projeto atrás do outro que, mano, não liga sobre como que você vai pagar esse projeto. O São Paulo tem o caixa aí, sabe? Que não liga, meio que vai pegar o dinheiro do caixa ali, foda-se, e é isso. Todo mundo sonha em ter 20 mil guardas municipais rondando a cidade. Mas e o dinheiro pra isso, sabe? E o gasto, o custo que isso vai ter? Pro Guilherme Boulos, não. Pro Guilherme Boulos, ele fala que vai colocar 14 mil guardas nas ruas, mas tá, qual é o custo disso? De onde você vai tirar o recurso? Sabe? Como que vai manter? Simplesmente eu não vejo em nenhum lugar. Em evidência. O Guilherme Boulos ganha do Datena, ganha da Tabata Amaral. Né? Aqui, vamos colocar quase que um empate aqui. Um outro ponto também importante é o cenário do segundo turno. Outra coisa também, Guilherme Boulos ganhar da Tabata Amaral, pelo amor de Deus. Que isso ocorre ao longo do tempo, né? De abril até hoje. E a gente percebe que há essa alternância aqui entre os dois, mas a gente ainda tem quase que um empate técnico aqui. É agora que vocês vão perceber, ó. Fala que tem quase um empate técnico, porque é 41% pro Ricardo Nunes e 37% pro Boulos, atualmente, né? Ele fala que é empate técnico. Sendo que tá ali, ó, a 4%, né? Aí o que ele vai falar? E a gente tem uma situação também que ainda tá um tanto quanto indefinida no cenário entre Boulos e Nunes. 4% de diferença. Aqui é um cenário entre Boulos e Marçal. Né? A gente percebe que ainda existe essa predominância, né, do voto no Marçal, no segundo turno, do voto do Boulos no segundo turno. Aqui a diferença é 3%, e ele fala ainda, aqui a gente vê que existe essa predominância, sabe? Ali ele fala que meio que tá lá, tá no jogo, o Boulos, empate técnico. Aqui ele fala que existe uma predominância do Boulos, sendo que é 3%, ou seja, é uma diferença menor do que no cenário em que ele falou que ainda existe uma disputa. Apesar de estar mudando isso, e aqui Boulos e Tabata, né, também um cenário favorável ao Boulos, aqui o cenário Nunes e Tabata. Estou trazendo para você todos esses detalhes aqui para você entender um pouco mais sobre essa pesquisa. E você aprova ou desaprova o desempenho nos líderes do governo. Então, você observa que nós estamos com uma aprovação, que é um empate técnico, digamos assim, entre o Tarcísio e... Tá, o empate técnico ali na aprovação, aí eu concordo, né? 44% pro Tarcísio, 42% pro Lula, sim, é um empate técnico. Do Lula. Queira você ou não. E no caso do Nunes, existe uma aprovação bem menor. A desaprovação do Nunes, ela tá bem fora do espectro do empate técnico aqui. Então, o Nunes tem uma desaprovação muito grande. Então, mesmo assim, esse discurso ideológico contra o Boulos, ele favorece... Então, e aí aqui a gente olha um detalhe. A desaprovação do Lula tá no 50%. A desaprovação do Nunes tá 57%. Só que se você comparar, tem 7% de diferença aqui. Só que do Lula pro Tarcísio, na desaprovação, tem 6% de diferença. Ou seja, tá praticamente a mesma diferença entre o Lula e o Ricardo Nunes. Só que ele não vai falar. Ele não vai falar que tem 12% ali que não sabe como avaliar o Tarcísio. Ou seja, se essas pessoas que não sabem chegarem à conclusão... Por exemplo, o Lula tem 8% que o pessoal não sabe como avaliar. Se o Tarcísio reduzir esse número do não sei para 8%, pode ter certeza que essa diferença aqui da aprovação do Tarcísio pro Lula vai aumentar ainda mais, entendeu? Só que essas coisas favoráveis a governos, a candidatos de direita, ele não vai fazer essa análise, sabe, mais precisa assim. Favorece o Ricardo Nunes, mesmo o Ricardo Nunes com uma aprovação nojenta. Né? E uma desaprovação enorme. Se você observar aqui, ó, a aprovação do prefeito Ricardo Nunes, ele segue o tempo todo com desaprovação, né? E chegando a atingir 60%, diminuiu um pouco agora com 57%. Mas a aprovação, ela vem caindo vertiginosamente,
chegando ao ponto de 28%, que se você observar no gráfico é o menor ponto de aprovação desde o começo. Aqui embaixo nós temos dezembro de 2023 e esse número de aprovação, que é o menor número desde dezembro de 2023. O outro ponto também é a aprovação do Tarcísio. Se a gente observar, a aprovação dele caiu muito, né? De 50%, você vê que ele sempre esteve acima, né? Daqueles que desaprovam, né? Mas agora ele tem um empate entre aqueles que... Caiu muito. Tipo assim, caiu. Eu nem entendo por que caiu, gente, tá? Mas caiu 6% e ele falou que caiu muito. Só que quando é pra pegar esse 6% e olhar a diferença de desaprovação do Lula pro Tarcísio, ele não considera que é um número alto. Que aprovam e desaprovam. Então, aqui nós estamos falando do governador, né? O Tarcísio, ele tem a menor aprovação dele desde dezembro de 2023. Assim como aqueles que desaprovam mantêm uma linha, vamos dizer assim, quase que reta aqui, né? Mas a aprovação diminui bastante. Um outro ponto também é a aprovação do presidente Lula. O Lula tem um número razoável daqueles que desaprovam. Vocês não perceberam, mano? Puta que pariu. O Tarcísio tá lá, tá empatado aqui, ó. O número que aprova e desaprova tá tudo aqui, tá junto. Quando chega no Lula, a desaprovação tá maior, 8% de diferença, tá? Aí olha o que ele fala. Do presidente Lula. O Lula tem um número razoável. Razoável? Pelo amor de Deus, mano. Daqueles que desaprovam, mas caiu um pouco também o número... Razoável aquele que desaprova, sendo que o número subiu de 46% para 50%. E a consideração dele é que o Lula tem um número razoável. Aqueles que aprovam o Lula. Mas a gente sabe que esse número, que é um número que a gente percebe que é quase uma reta também, né? Ele chegou a ter 51% de desaprovação. Ele tem diminuído, um pouco, mas diminuiu um pouco. Tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Ele sempre tenta olhar o lado bom das coisas. Diminuiu 1%? Aí ele vai dar ênfase a isso. A gente percebe aqui que tem diminuído. Diminuiu um pouco, mas diminuiu. Entendeu? Estamos indo bem. A desaprovação. Aqueles que aprovam também diminuiu aqui, ambos os números dentro da linha de... A gente tem esses 4 pontos pra cima e pra baixo aqui, né? Agora... Agora ele fala dos números 4 pra cima e pra baixo. Mas quando é pra avaliar o Tarcísio, ele esquece isso. Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo? E aqui, mais uma vez, um número muito desfavorável para o Ricardo Nunes. Esse número também ele não é tão favorável, tanto pro Lula quanto pro Tarcísio. Mas pro Ricardo Nunes é uma situação... Tá perfeito, né? Agora ele falou que não era, mas também não é. Como que defende? Como que defende isso aqui, pelo amor de Deus? Ele não é tão favorável, tanto pro Lula quanto pro Tarcísio. Mas pro Ricardo Nunes é uma... E olha que se a gente analisar bem aqui, o Tarcísio tá bem melhor do que o Lula. Por mais que também não seja bom, mas o Lula tá tão ruim. Que o Tarcísio não tendo um número bom ainda tá muito superior. Porque, 36% de ótimo, sabe? O Tarcísio, 33% de regular. Se a gente pegar ali, entre regular e ótimo, tá ali 69% pro Tarcísio, que, não é um número excelente, mas, tá bom. O Lula tá com 58%, sabe? Entre ótimo e regular. Querendo ou não, de 69 para 58 é uma distância considerável, entendeu? Agora, e aí se a gente olha ali o ruim pra péssimo, o Tarcísio tem 31%, que, é normal, né? No sentido de que realmente há muito esse embate entre a esquerda e a direita. O Tarcísio, que é ligado ao Bolsonaro, petistas odeiam o Bolsonaro, que já acaba acertando o Tarcísio ali meio que indiretamente, mas a desaprovação do Lula ali, a avaliação de ruim e péssimo, é horrível, 42%. E aqui, você tem uma imagem positiva ou negativa. Nessas imagens positivas ou negativas, a gente percebe que há uma imagem positiva em relação ao Tarcísio de Freitas, muito porque as pessoas não conseguem compreender que ele é responsável por muitos problemas em relação à criminalidade, que é o principal, né? No momento em que eles souberem que o Tarcísio de Freitas é responsável pelos índices de criminalidade na cidade, e mesmo mandando o policial matar todo mundo e acontecer esse monte de problema, a gente percebe que as pessoas não conseguem compreender isso. Lula também não tem uma imagem muito positiva, né? Mas se a gente observar, por exemplo, Lula em relação ao Bolsonaro tem uma imagem negativa. É o que eu tô falando pra vocês. Vocês olham o Tarcísio, desceu a linha, né? Por mais que a aprovação do Tarcísio tá 45%, ele fala que as pessoas não conseguem enxergar, não sei o quê. Aí ele vê o Lula com 39%, tá, uma coisa boa pra falar do Lula mesmo ele estando com 39%.
Pera aí, vamos comparar ele com o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro que ele é porra nenhuma. Que até então tá inelegível. Mas não, pra ter algo bom pra falar do Lula, ele não vai falar, não vai fazer as críticas. O que ele vai fazer? Ele vai comparar com o Jair Bolsonaro, que, pô, não pode nem ser candidato. Muito maior do que o próprio Lula. A imagem negativa do Bolsonaro é gigante. Olha lá, Assim como a imagem positiva do Lula, ela é superior, né, 5 pontos, superior à margem de erro. Então, a gente percebe que ainda há um pensamento bom, digamos assim, do ponto de vista Ó o que eu tô falando pra você. do que é favorável ao Lula em relação ao Bolsonaro. É bom, tá vendo? Ele tentou e chegou na conclusão aqui de algo favorável ao Lula. Em relação à visão positiva ou negativa dos líderes. Depois a gente tem o Boulos, né, que tem uma visão negativa praticamente idêntica ao do Ricardo Nunes, mas observa o Pablo Marçal, que é maior. A visão negativa em relação ao Pablo Marçal é maior do que com Boulos com Nunes. E aí agora você percebe que ele cagou pra margem de erro. Agora ele cagou. Por quê? Porque é favorável pra ele enxergar que o Boulos tem 55% de desaprovação e o Marçal tem 57%. Ou seja, se fosse ao contrário, se o Boulos tivesse 57%, ele ia usar o negócio da margem de erro. E aí ele ia falar ali... e aí a gente percebe aqui que a desaprovação do Boulos com o Marçal tá empatado tecnicamente. Entendeu? Meu ponto? E, obviamente, maior do que Lula e Tarcísio. Não vai então, falar. Esses pontos aqui, eles precisam ser levados em consideração. Temos mais aqui alguns dados que eu acho importante, né? Nessa série temporal, a visão negativa do Boulos, ela tem uma leve queda, né? Mas também a gente tem uma situação de queda na visão positiva. Essa situação toda desse massacre que o Boulos tem recebido nas redes sociais. Olha lá, agora ele dá um argumento por causa dessa queda aqui. Tem refletido. Apesar que foi em todos, né, também. Todo mundo recebe massacre, né, em época de eleição. Percebe que isso acontece. A mesma coisa com o Nunes, né? Também reflexo dessa situação como um todo. E o Pablo Marçal, ele tem uma questão importante aqui. Mesmo com todo esse trabalho que ele faz nas redes sociais, ele não consegue diminuir a visão negativa que as pessoas têm em relação a ele e também não consegue melhorar a posição positiva. Então, por mais que... que também a situação do Pablo Marçal é muito difícil, né? Porque, pô, tem uma condenação aí o cara ainda vai no debate e fala assim, se tiver condenação, eu retiro minha candidatura agora mesmo, amanhã, não sei o quê. E aí os caras vão, encontram a condenação. E também que a situação do Pablo Marçal também é complicadíssima, né? Pablo Marçal tenha feito um trabalho que reflita sobre os dois principais. Só que por outro lado, você vê que o número de avaliação positiva ali não teve uma queda drástica como nos outros exemplos que a gente viu acima. Ele não consegue fazer um trabalho que reflita negativamente sobre os dois principais, ele não consegue fazer um trabalho que reflita positivamente em relação a ele. Então é aquela campanha que ajuda muito a oposição dos dois principais, mas não ajuda ele. A Tabata Amaral, que eu considero o gráfico mais importante de todos, apesar dela ter uma intenção de votos menor, mas ela diminuiu bastante a visão negativa a respeito dela. O gráfico da Tabata tá bom. Né? E melhorou a posição positiva. Nessa história toda. Melhorou a posição positiva. Sabe, quando é do lado dele, ele fala que melhorou, sendo que saiu do 40%, foi pro 36%, e agora tá no 35% e agora tá no 37%. Sendo que no gráfico geral, piorou. 3% ali, mas piorou. Só que ele avalia com outros olhos e fala que melhorou. Em tudo que tá acontecendo. Parece refletir favorável a Tabata Amaral tudo que tá acontecendo. Que é uma mulher que tem se colocado realmente tá bom mesmo. Muito com os pés no chão e tem mostrado um pouco diferente dessa polarização entre os dois principais. O Datena aumentou muito a visão negativa a respeito dele, diminuiu a positiva. A gente tem que levar em consideração que o Datena também é uma das vítimas, né, desse ataque aí nas redes sociais. E a Maria Helena também, mas aí muitas pessoas não sabem quem ela é, né? Cara, mano, é isso que é o foda, mano. Se as pessoas soubessem quem é a Marina Helena, sabe? Soubesse o que ela já fez aí de... Pô, mano. A gente sempre perde oportunidades de colocar alguém que realmente é competente ali, sabe? À frente da prefeitura. Nunca dá uma chance, pô. Eu queria uma chance de uma pessoa como ela assumir a prefeitura pra gente ver, pô. Ver o que ia dar. Cara, a gente coloca pessoas horríveis na prefeitura, sabe? Anos e anos. Eu queria que colocasse pelo menos uma vez, pô. 4 aninhos de uma pessoa que eu, pelo menos assim, muitas pessoas, né, mas no caso, que eu considere que, pô, mano, eu acho que esse candidato aqui seria um bom prefeito. Queria uma vez só, mano. Uma vez.
Pai vê aí, Daniel, ó, se lascou aí, ó. Você não falava que esse cara era competente? Cadê? Que aí, por exemplo, aí eu desistia de comentar esses assuntos. Bom, mas basicamente é isso daí, tá? Eu peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo, rapaziada. É muito importante pra gente aparecer pra mais pessoas, tá? E inscreva-se no canal pra acompanhar mais notícias como essa. E olha, não se esqueça de ativar o sininho aqui pra você receber notificação assim que alguma notícia urgente sair, por exemplo, tá? Então já faça isso agora aqui e não esqueça de comentar. Tamo junto.